Então, queridos irmãos, bom dia, graça e paz, sejam bem-vindos. Hoje, mais uma leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, capítulo 51. Olha o tema, temor. E conosco está nosso irmão Elias Santiago, da Associação Assembra, e ele vai falar para nós sobre esse capítulo aí, muito importante. Elias, seja bem-vindo. Obrigado, irmã Alexandra. Graça e paz a todos os irmãos, mais uma vez. Louvo a Deus por esta oportunidade que Ele nos concede, né? De estarmos aqui para poder partilhar o pão da vida, para poder ajudar os nossos irmãos nessa jornada rumo a Canaã Celestial. Hoje nós vamos falar de um tema muito importante que eu creio que vai nos ajudar muito, especialmente hoje no finalzinho da jornada de libertação. Porque falar do temor, nós vamos entender que precisamos ser libertos dele. Mas antes, nós sabemos que lá em Provérbios diz assim, olha, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Só que hoje nós não vamos falar sobre o respeito, sobre a reverência, sobre como nós estarmos na presença de Deus, que é o temor que nós devemos ter da pessoa de Deus, ou seja, da divindade. Esse temor é um outro assunto, mas hoje nós vamos falar sobre o temor de medo, o temor que muitos estão aprisionados neles, mas e que precisa também receber a libertação desse temor. O capítulo 51 do Mente, Caráter e Personalidade, do volume 2, ele vem trazer para nós excelentes ensinamentos. Então, oremos em nosso coração para que o Espírito Santo fale conosco. E ore para que Deus continue me usando, para que eu seja um instrumento nas mãos dele. Então, me entrego neste momento nas mãos do Senhor, para que ele fale através de mim, em nome de Jesus. A palavra do Senhor em Isaías, capítulo 41, o versículo 8 diz assim, olha, mas tu, ó Israel, servo meu, tu, Jacó, a quem elegi, semente de Abraão, meu amigo. Olha só a intensidade deste texto bíblico. Olha como Deus descreve nós como os filhos dele. Ele chama a nossa atenção para dizer sobre a nossa eleição, sobre a nossa escolha, sobre o que nós queremos em nossa vida. E olha o verso 10, onde diz, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Olha o versículo 13. Diz assim, porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas que eu te ajudo. Quando nós ouvimos essas palavras, porventura, não arde em vosso coração a alegria em você ter a promessa de Deus de que em tudo que você fizer, estando com Ele, Ele te ajudará. Ele te conduzirá, Ele te guiará. Esta é uma das promessas também lindas da palavra de Deus, onde nós podemos ter a certeza de que não precisamos ter medo, ter o temor ou pavor, porque o que acontece é que nos séculos anteriores, a igreja, ela pregou muito sobre o medo. Ela colocou Deus como sendo um Deus tirano, um Deus que castiga, um Deus que pune. Você errou, Satanás acusa, ele é o acusador e fala, olha, você não tem mais chance, você não pode, você não vai. E assim começa a desenvolver pensamentos negativos, pensamentos contrários ao que a palavra de Deus fala sobre o Deus de amor, o nosso Deus criador, o nosso Deus mantenedor
de todas as coisas. E olha o capítulo 43 e o versículo 11, diz assim: E eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Então Jesus disse isso para nós. Então nós não precisamos ter medo, tá? Nós não precisamos ter temor. A mensagem do livro, ela vai dizer assim para nós, olha, milhões atados pelo temor. Então, milhões atados pelo medo. Hoje, nós precisamos entender algo muito especial sobre este assunto. Eu creio que nós, a maioria de nós, vivemos num mundo em que, quando nós, tanto dentro do nosso lar, quanto fora, a gente fica receoso, apreensivo, mas nós não podemos ter temor, o medo, porque a proteção de Deus nos é assegurada para todos aqueles que confiam nele. Aí diz assim: milhões de criaturas humanas acham-se presas a falsas religiões, na escravidão de um temor servil, de estulta indiferença, mourejando como animais de carga, destituídos de esperança, alegria ou inspiração aqui, e tendo apenas um néscio temor do além, e unicamente o evangelho da graça de Deus que pode erguer a alma. Unicamente, meus amados. Quantas pessoas estão escravizadas, sem buscar a luz na palavra do Senhor? Eles vão por homens, e muitas vezes homens que são usados pelo inimigo de Deus, homens que se aliaram ao poder do mal, que muitas vezes nem sabem que estão aliados, e têm colocado o medo, o pavor na mente daqueles seus seguidores, e os mesmos seguem como animais de carga. Ou seja, escravos do mal, escravos sem saber que são escravos. Então esse medo, esse temor que estes colocam sobre eles são fardos. Mas o único fardo que é nos oferecido é o de Cristo. Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. E aí, nós precisamos entender que as pessoas, elas têm esta carga e elas precisam ser libertas. E aí Deus escolheu o seu povo, deixou nós como seus filhos, para nós auxiliarmos estes, ajudar eles a se libertar deste fardo, desta escravidão, desse jugo, do medo. Não confiando em Deus, têm eles 1000 temores, medo de tudo. Muitos negligenciam juntar para si um tesouro no céu, fazendo bem com os recursos que Deus lhes emprestara. Desconfiam de Deus e têm 1000 temores acerca do futuro. Como os filhos de Israel, eles têm o mau coração, ou chamado coração incrédulo. Coração que transborda incredulidade. Eles só confiam no que estão vendo e não exercem a fé. Nós falamos, a palavra de Deus fala que o medo, ela bloqueia a fé. Quando nós temos fé, nós não vamos ter medo. Mas quando nós temos medo, uma gotinha de medo, pode acreditar, a sua fé foi bloqueada ou está sendo bloqueada de qualquer forma. Isso pode afetar na sua fé, ou seja, na crença daquilo que você está pedindo que você vai receber. Deus proveu este povo com abundância, à medida que suas necessidades o requeria, mas eles tomaram emprestadas dificuldades para o futuro. Em suas viagens, queixava-se e murmurava, dizendo que Moisés os tirara pela fome, matarem-nos e a seus filhos. Necessidades imaginárias cerravam-lhe os olhos e o coração para não verem a bondade e a misericórdia de Deus
em seu jornadear, e foram ingratos para com todas as suas munificências, para tudo aquilo que Deus estava munindo, provendo para eles. Eles estavam sendo ingratos. Eles viram todo o poder de Deus, eles viram o poder de Deus sendo usado ali contra os egípcios e a libertação maravilhosa que Deus fez, mas isso não foi suficiente para eles. E eles começaram a murmurar e não viram. Eles lançaram incredulidade sobre a vida deles, sobre o futuro, aquilo que estava reservado. Eles disseram, vamos para o deserto, e lá no deserto nós vamos morrer de fome, vamos morrer de sede, e aí? Não confiaram naquele que provê tudo. E hoje, da mesma forma, olha o que diz, assim também é o desconfiante professa o povo de Deus nesta época de incredulidade e degeneração. Receiam vir a passar necessidades, ou que seus filhos se tornem necessitados, ou que seus netos sofram privações. Isto é falta de fé. Não ousam confiar em Deus, ousar em confiar em Deus. Pega algumas palavras e coloque no seu coração. E a partir de hoje, não tenha medo. Confie em Deus. Ousa confiar em Deus. Então não faça como eles. Nós, hoje, da mesma forma, estamos tendo essa desconfiança de Deus, a insegurança, a incerteza do amanhã. Meus amados, a palavra de Deus é bem expressa, ela diz, o amanhã não nos pertence. Basta cada dia o seu próprio mal. Hoje, somente hoje, Deus vai nos conceder o que nós necessitamos para hoje. Seja de sabedoria, seja de espírito, os espíritos, nós precisamos deles, Deus vai nos conceder durante o dia, para enfrentarmos as dificuldades do dia. Então, não precisa você ter medo, ter o temor do dia de amanhã. O amanhã não chegou, o amanhã é futuro, o amanhã não nos pertence. Quando ele chegar, não vai ser mais o amanhã, vai ser o hoje. É chamado de presente esse dia. É dádiva de Deus para todos nós que estamos respirando ainda por um pouquinho de tempo neste planeta Terra, ainda no mundo de pecado. Por pouco tempo. Porque daqui uns dias, meus amados, nós não mais estaremos aqui neste mundo de pecado, pela graça e poder de Cristo. Tenha fé, tenha esperança, creiam, acredite, isso acontece em nossa vida. Então, Deus não tem nele genuína fé. Ele que lhes confiou as bênçãos e munificência da vida. Ele lhes deu talentos para usar para a glória na promoção de sua causa. Deus deu para cada um de nós talentos e precisamos usar para a honra e glória de Deus. Então nós não precisamos ter o temor para o amanhã. Satanás, ele tenta governar pelo temor. Deus nunca força a vontade ou a consciência de alguém. Porém, um recurso constante de Satanás para alcançar domínio sobre os que de outra maneira não pode seduzir é o constrangimento pela crueldade. Por meio do medo ou da força, ele procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. Para realizar isto, opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas autoridades seculares, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Queridos, nós estamos prestes a entrar no último conflito entre Deus e Satanás. E nós estamos até aqui neste conflito. Todos nós estamos no meio deste conflito. Mas compete a mim, compete a você, compete a nós como igreja decidirmos onde nós vamos nos encontrar. Se é do lado de Deus, do Senhor, aqueles que guardam a lei de Deus e obedecem os seus mandamentos,
E aqueles que são rebeldes, ou seja, está em rebelião contra o governo de Deus. Satanás vai forçar os homens contra a autoridade de Deus, contra a lei divina. E esta lei nós sabemos que vai estar no sábado, na guarda ou na obediência estrita aos mandamentos de Deus, especialmente na guarda do sábado. E não somente guardar, mas santificar este dia que Deus deixou designado na sua lei para nós. Então Satanás vai forçar, ele força, Deus não força nenhum dos seus filhos a servi-lo. Deus não força os homens a adorá-lo. Por que que Deus não destruiu Satanás logo no início da sua rebelião? Porque Deus não força as suas criaturas, nenhum, a adorar por medo ou por temor. Ou seja, ter Deus como um Deus tirano, um Deus que exige que suas criaturas o adorem. Deus não é um Deus que força. Deus, ele quer que nós vamos a ele espontaneamente. Deus quer que nós o busquemos de todo o nosso coração e aprendamos sobre ele. Quando nós abrimos as páginas sagradas, nós entendemos que o amor de Deus está expresso do Gênesis ao Apocalipse. A conduta de Deus em guiar o seu povo, em instruí-los, em exortá-los, em chamar para perto de si, em querer amparar. Tem momento que eles olham como eu desejei colocar vocês debaixo das minhas asas, como eu desejei, como eu desejo. E ele nos amou de tal maneira a ponto de entregar Jesus, o seu Filho amado, para vir morrer por nós. Isto é amor. E nós devemos servir a Deus por este amor. Vermos todas as maravilhas que Deus tem operado em nosso favor. E rejeitar tudo que Satanás nos oferece como mercadoria. Irmãos, nós estamos abarrotados de mercadoria de Satanás que precisamos jogar fora todos os dias. Então, basta cada dia o seu próprio mal. É neste dia que nós precisamos fazer esta decisão e deixarmos. Se tomamos conselhos com as nossas dúvidas, se tomarmos conselhos com as nossas dúvidas e temores, ou procurarmos solver tudo o que não podemos compreender claramente antes de ter fé, as perplexidades tão somente aumentarão e se complicarão. Não temos no mesmo momento evidências notáveis de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Queridos, quando nós oramos a Deus aqui, quando nós conversamos com Deus, nós não temos essa noção de que Jesus se inclina para nos ouvir, que Ele está do nosso lado. Nós não temos, mas nós podemos e temos que acreditar nisso, porque isto é a maior das verdades. Jesus, ele pega nós no seu colo. Jesus nos ampara. Ele nos protege. Nós precisamos sentir isto. Ao orarmos ao Senhor, ao conversarmos com Deus no nosso dia a dia, precisamos ter a certeza de que Ele está do nosso lado. Ele é onisciente. É um atributo da divindade. Cristo é Deus. Ele está aqui. A onisciência, os três, unicamente Deus pode ter os atributos da divindade, a onisciência, a onipresença, a onipotência, o amor, a justiça, a misericórdia. Isso tudo são atributos da divindade. Então, quando nós, como seus filhos, como criaturas dele, quando nos inclinamos para orar, quando nós nos ajoelhamos para orar, ele se inclina para nós. Cada um, ele olha para eu, olha para os meus amados irmãos que estão aqui e tem com nós como se fossem únicas pessoas neste planeta Terra. Jesus faz isto. O nosso Salvador faz isto. Então não precisamos ter temor, não precisamos ter medo. E aí diz mais, mas
Se chegarmos a Deus convencido de nosso desamparo e dependência, então nós precisamos sentir dependentes de Deus, tais quais somos, e com humildade ou humilde e confiante fé, fizermos conhecidas nossas necessidades, aquele cujo conhecimento é infinito e o qual tudo vê na criação, governando todas as coisas por sua vontade e palavra, ele pode atender e atenderá aos nossos clamores e fará a luz brilhar em nosso coração. Pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente do infinito. Olha só. Pela oração sincera, somos postos em ligação com a mente infinita, do infinito. Não temos nós mesmos momentos, evidências notáveis de que a face do nosso Redentor se inclina sobre nós em compaixão e amor. Mas é realmente assim. Podemos não sentir seu contato visível, mas sua mão está sobre nós em amor e compassiva ternura. Olha que coisa mais linda a palavra de Deus nos dá. Ela nos enche de esperança, nos enche de alegria em saber que Cristo está nos ouvindo, em saber que Cristo está conosco. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado quando nós vamos visitar alguns enfermos, alguns doentes, porque as nossas palavras, o nosso temor, o nosso medo pode ser expresso e ele sentir isso em nós e levar ele a descansar o mais rápido possível. Então nós precisamos entender que ao visitarmos o enfermo, nós precisamos dar palavras de esperança, palavra de ânimo, palavra que anime, palavra que incentive, e ele volta à vida. Mas muitas vezes nós temos visitado os nossos enfermos e temos ali com o rosto contrito, sem esperança, entrado a visitá-los. E aí eles olham no nosso rosto e pensam, estou morrendo, vou morrer. Isso acontece. Então, nós precisamos ter a noção aqui, porque esse texto vem falando causas da enfermidade do corpo e da mente, tá? O que traz doença do corpo e da mente, quase todos, são o sentimento de descontentamento, as murmurações de quem está mal satisfeito. Eles não têm Deus, não possui esperança que vai até além do véu e que é como âncora para a alma, firme e segura. Todos os que possuem essa esperança purifica-se a si mesmo, como ele é puro. Esses são livres de desassossegados anseios, de queixas e descontentamentos. Não estão continuamente esperando o mal e cismando em dificuldade tomada emprestada. Mas vemos muitos que estão passando antecipadamente por um tempo de angústia, meus amados. Muitas pessoas sofrem antecipadamente. Não tem necessidade desse sofrimento e a pessoa continua acreditando naquele sofrimento. Fica tão temerosa. Isto, como eu disse, e vou repetir, é a ausência de fé. Nós não podemos andar neste caminho. A ausência de fé, ela leva ao medo. E Satanás trabalha com medo. Toda vez que você for ter medo, lembra, Satanás está trabalhando comigo. Não tenha medo, confia em Deus. Existe, meus amados, uma diferença entre o medo de segurança, que é aquele onde nós sabemos que recebemos desde que nascemos, aquele que nós, olha, não vá porque pode acontecer isto. Não coloque o pé, não faça, não... Olha, se você não souber nadar, mas chegar na beira da piscina, você corre o risco de cair ali e se afogar. Então, esse é um temor que nós precisamos de ter para a questão da segurança, mas precisa ter confiança em Deus. Sempre, em todos os momentos, confiança em Deus. E aí nós vamos dizer aqui, o temor, ele não traz alívio à alma. Deveis ter clara compreensão do Evangelho.
A vida religiosa não é de melancolia e tristeza. Ah, porque eu sou cristão, eu sou aquela pessoa que se faz muito humildezinha, que é triste. Ah, eu sirvo a Deus. Não. O reino do céu é um reino de alegria. Os anjos cantam constantemente na presença de Deus. Adoram a presença de Deus. Estão lá servindo dia e noite na nossa linguagem. Aqui, eles estão servindo lá dia e noite. Lá a gente sabe que não tem noite. Mas eles são sempre contentes, sempre alegres. Isso nós somos família da terra, ligado à família celestial. Por que nós precisamos ter tristeza? Estar temerosos quanto ao futuro. Nós não podemos e não precisamos disso. Então nós precisamos ter essa clara compreensão. Não somos, por nosso Salvador, animados a entreter dúvidas e temores, nem perspectivas desanimadoras. Não trazem elas alívio à alma e devem ser repelidas e não louvadas. Podemos ter gozo inefável e gloriosos. Nós podemos aqui, neste mundo, vivermos o céu na terra. Nós podemos. Todos nós podemos viver o céu aqui. Nós só seremos trasladados ao céu se nós começarmos a viver o céu aqui. Se nós entendermos esse princípio. Porque é um princípio. Nós precisamos entender isto. Que nosso lar é um pedaço do céu. Aonde nós formos, tem que ser um pedaço do céu. Por mais que nós estejamos no meio da multidão, devemos estar em paz, confiando em Deus, sabendo que Deus é o nosso Pai, o nosso provedor, o nosso protetor de tudo aquilo que nós precisamos e necessitamos. A fé cresce em conflito com a dúvida e o temor. O Senhor frequentemente nos coloca em posições difíceis para estimular-nos a maior aplicação. Olha só, entenda. O Senhor frequentemente nos coloca em posições difíceis, mas quando Ele nos coloca em posições difíceis, Ele quer estimular-nos a maior aplicação de quê? Da fé, da confiança, da crença que Ele vai prover tudo. E que nós não precisamos ter receios de que não vai dar certo. Então vai dar certo. Coloca o pé na água e o mar se abre. Foi essa ordem dada a Moisés, foi essa ordem dada a Josué através dos seus filhos levitas, quando eles colocaram a arca ali para atravessar o Rio Jordão. Eles entraram e foram atravessando o rio, a água, ela parou, criou uma barreira. A água de baixo correu e criou uma barreira, mas porque eles colocaram o pé, acreditaram. Isso é fé. Todos nós precisamos ter essa fé de que vai dar certo. E não precisamos ter o receio. Não precisamos ter medo de ficar doentes se nós fazemos tudo certo. Se você tem uma reforma de saúde equilibrada ou faz tudo para ter, você não precisa ter receio. Basta fazer, tenha fé. Ah, eu vou fazer esse tratamento, mas não vai dar certo. Ah, eu vou fazer isso aqui, mas não vai dar certo. Não faça, não comece porque não vai mesmo. Porque você está com medo. Não acredita num Deus que provê tudo. Não acredita num Deus que fez esse universo. Irmãos, nós não olhamos além daquilo que nós podemos ver. Quando você coloca a mão na frente, você só vê 5 dedos. Não, olha além disso. Quando você olha além, você vai ver 10 dedos. Esta é a perspectiva do cristão. Nós precisamos fazer dessa forma. Então, crescer, ou seja, o conflito vem para aumentar a nossa fé. O temor revela, irmãos, incredulidade. Como Jesus descansou pela fé no cuidado do Pai, assim devemos repousar do nosso Salvador. Houvesse os discípulos confiado nele e ter-se conservados calmos, seu temor, no tempo do perigo, revela-lhes a incredulidade. Em seu esforço para se salvarem a si mesmos, esqueceram a Jesus. E foi apenas quando, desesperando de si mesmo, se voltaram para ele e Jesus os pôde socorrer. Os discípulos estavam ali, tentaram de todas as formas tirar a água de dentro do barco.
Mas Jesus estava ali repousando. Então, o que nós vemos que eles só tiveram o alívio quando eles olharam para Jesus e viu que ele estava ali, presente. Quantas vezes, meus amados, nós também fazemos como os discípulos? Quantas vezes nós adoecemos, ou nossos filhos, as crianças, ou pessoas que nós amamos adoecem, e nós vamos correr e pedir socorro primeiramente para o médico, ligar para ele, liga para ver o que tem que fazer, ou vai lançar mão do medicamento, sem antes ir àquele que é o médico dos médicos, aquele que pode nos ajudar, pode nos auxiliar. Quantas vezes nós fazemos isso? Porque a nossa fé é pequena. Então nós precisamos acreditar primeiro. Aí muitas vezes a pessoa fala assim, olha, irmão, não tenho mais saída. Eu agora preciso que os irmãos orem por mim. Eu preciso agora. Meus amados, quantas vezes Jesus está do nosso lado e fazemos como esses discípulos? Se nós entendermos verdadeiramente que Jesus está do nosso lado, irmãos, nós vamos estar seguros e sermos os homens e mulheres mais felizes nesta época de incredulidade, incerteza, insegurança, medo, terror e pavor. Nós seremos. Nós seremos, meus amados. Então não tenhamos temor, não tenhamos medo, confiemos em Deus. Então, quantas vezes se repete em nós a experiência dos discípulos? Quando as tempestades das tentações se levantam e fuzilam os terríveis relâmpagos, e as ondas se avolumam por sobre nossa cabeça, sozinhos combatemos contra a tormenta, esquecendo-nos de que existe alguém que nos pode valer. Confiamos em nossa própria força, até que nos foge a esperança e vemos-nos prestes a perecer. Aí, então, lembramos-nos de que Jesus está ali. E se o invocarmos para nos salvar, não o faremos em vão. E a promessa de Deus, a palavra de Deus, ela não volta atrás. Ele pede, peça e recebe. Busque e você vai encontrar. Bate e abrir-se-lhe-á. Esta é a promessa de Deus. E todos nós precisamos fazer assim. Embora nos reprove magoado, a incredulidade, a confiança em nós mesmos nunca deixa de nos conceder o auxílio de que necessitamos, seja em terra ou em mar. Se temos no coração o Salvador, nada há a temer. A fé viva no Redentor serena o mar da vida. E ele nos guardará do perigo pela maneira que sabe ser o melhor para cada um de nós. O Desejado de Todas as Nações, página 336. Queridos, é perigoso manifestar temor. É perigoso. Muitas vezes, nós sabemos que o temor ofende o Espírito Santo. A fé toma a Deus em sua palavra, não buscando compreender a significação das probantes experiências que sobrevêm. Muitos há, porém, que possuem pouca fé, estão continuamente temendo e tomando emprestadas aflições, estão dia a dia cercados de provas do amor de Deus, gozam cada dia as bondades de sua providência, mas passam por alto essas bênçãos, não vê, não enxergam. E as dificuldades que encontram em lugar de os conduzir para Deus, deles os separam, porque despertam desassossegos, queixumes, reclamações. Queridos, lembre-se, Jesus é nosso amigo. Jesus é o vosso amigo. Se você não tem esta expressão na sua vida, no seu coração, que existe um amigo verdadeiro, nós precisamos buscar isto. Cristo é nosso amigo. Chame por Ele. Clame por Ele. Tenha Ele do seu lado. Tenha certeza de que 24 horas da nossa vida, todos os dias, Jesus está do nosso lado, olhando por nós, cuidando de nós. Está sim. E Deus sempre faz o melhor para cada um dos seus filhos, daqueles que temem, daqueles que buscam, daqueles que creem.
Todo o céu se acha empenhado em seu bem-estar e seu temor, e queixas ofendem o Espírito Santo. Não é porque vejamos ou sentimos que Deus nos ouve que devemos crer. Devemos confiar em suas promessas. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição penetra no coração de Cristo. Toda petição penetra no coração de Cristo. Se você faz uma petição para Jesus, creia que Ele vai responder. Creia, meus amados. Nós estamos vendo milagres acontecendo aqui neste grupo de oração, porque nossa fé está sendo aumentada. A fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. E quanto mais nós ouvirmos, quanto mais nós lermos, quanto mais crermos, mais milagres vai acontecendo. Porque isto é obra da fé. A fé faz isto em nós. Nós devemos entender assim. Quando chegamos a Ele com fé, devemos crer que toda petição penetra no coração de Cristo. Quando temos pedido suas bênçãos, devemos crer que as receberemos. E agradecer-lhes, porque já temos recebido essas bênçãos. Entreguemos-nos então aos nossos deveres, certo de que a bênção virá quando dela mais necessitarmos. Então, se você pediu a Deus sabedoria, no momento certo que for necessário você ser sábio, Deus vai te dar o que você precisa. Então peça a Deus e Deus vai te dar. Deus vai conceder. Se você não tem paciência, você pede, Senhor, me dá paciência. Pode ter certeza que naquele dia vai vir confrontos, lutas. E aí você vai ter que exercer aquilo que Ele vai te dar. É esses momentos. Então, muitas vezes nós pedimos, Senhor, me dá paciência, Senhor, me dá fé, Senhor, me dá coragem. E aí, Deus te dá coragem, mas você não tem coragem de sair. Deus te dá coragem, mas você não sai. Como que você vai exercer aquilo que Ele está querendo te dar? Deus dá, Deus provê, mas nós muitas vezes não sabemos usar. Então, peça a Deus discernimento. Senhor, me dá o discernimento. E eu entenderei o que o Senhor está querendo me dizer. E Deus vai concedendo para cada um de nós. Então nós precisamos ser libertos da culpa, porque a culpa traz temor. Libertação da culpa traz libertação do temor. Arão, assim como o povo recuava de Moisés e temeram chegar-se a ele, vendo sua confusão e terror, mas sem saber a causa, insistiu com eles para que se aproximassem. Apresentou-lhes a garantia da reconciliação com Deus e lhes assegurou o restabelecimento de seu favor. Mas nada perceberam em sua voz, a não ser o amor e a solicitude. E, finalmente, aventurou-se a aproximar-se dele. Moisés, quando desceu do monte, o rosto dele estava iluminando. E o povo foi recuando pelo temor que eles tinham. E Moisés chamava, e Moisés não entendia por que estavam recuando. Até que Arão aproximou um pouquinho mais e apontou para o rosto de Moisés e apontou para o céu. E ele entendeu. Então ele colocou um véu para que pudesse se aproximar deles. Mas disse, olha, não temas, não tenha esse temor, não tenha medo. E aproximaram-se dele. E assim nós precisamos também fazer. Então quando nós estamos, meus amados, com culpa, quando nós estamos condescendendo com algum pecado ou algum pecadinho em nosso coração, muitas vezes temos receio de orar, temos o receio de falar com Deus, temos o receio de pregar, temos o receio de demonstrar para as pessoas que somos filhos e filhas de Deus. Nós não podemos ser assim. Precisamos enfrentar e vencer no nome de Jesus as dificuldades, as raposinhas pequenas que corrói e que tira a força que Deus quer te dar. Então nós precisamos entender isso. Em sua consciente culpabilidade, sentindo-se ainda sob o desagrado divino, não podia suportar a luz celestial, a qual, se houvesse eles sido obedientes a Deus, tê-lo enchido de alegria. O medo acompanha a culpa. A alma que está livre de pecado não deseja esconder-se da luz do céu. Unicamente a percepção da presença de Deus pode banir aquele receio que faria da vida um peso e tímida criança. Fixe ela em sua memória
esta promessa: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmos 34:7. Que leia a maravilhosa história de Eliseu na cidade montesina, e entre eles as hostes de inimigos armados, uma poderosa multidão circunjacente de anjos celestiais. Os anjos estão ao nosso redor, nos protegendo. Então leia a história de Eliseu. Veja o que quando aquele servo viu os inimigos todos ali, Senhor, e agora o que nós vamos fazer? E Eliseu pede que os olhos deles sejam abertos, e eles viram aqueles carros de anjos ali em volta, multidões. Assim está conosco. Leia como a Pedro, na prisão, condenado à morte, apareceu o anjo de Deus. Como depois de passarem pelos guardas armados, pelas portas maciças, as grades, portões de ferro, com seus ferrolhos e travessas, e anjos guiou o servo de Deus em segurança. Tenha essa confiança, meus amados. Acredite, Deus, ele nos trata com clareza e ele quer que nós tenhamos fé. Olharmos para nós mesmos, meus amados, vai tirar nós do foco de olharmos para Jesus. Olhemos para Jesus, não nos olhemos para nós mesmos. Que podeis fazer com tais terríveis sugestões? Expulsas da mente, olhando, contemplando as imaculadas profundezas do amor de um Salvador. Não exaltes os teus sentimentos, falando neles e adorando-os, quer bons, quer maus, tristes ou animadores. Precisamos sempre conversar a respeito de Cristo, falar do amor dele, da bondade dele, nada de nós. O eu deve ser morto todos os dias. Então, Jesus nos convida, meus amados, a vencer o temor pela confiança nele. Nós estamos finalizando aqui. Jesus convida-nos a ir ter com ele, que ele tirar-nos-á dos cansados ombros a carga, colocando sobre nós o seu jugo que é suave, o seu fardo que é leve. O trilho pela qual ele nos convida a andar nunca nos seria custado um tormento, se sempre tivéssemos nele andado. E quando nos extraviarmos da verdade, do dever, que o caminho se torna difícil e espinhoso, os sacrifícios que temos que fazer ao seguir a Cristo são apenas outros tantos passos para retornar à vereda da luz, da paz e da felicidade. As dúvidas crescem ao contemporizarmos com elas, e quanto mais contemporizarmos, tanto mais difícil é vencê-las. Então é seguro, meus amados, largar todo o suporte terrestre e tomar a mão daquele que levantou e salvou os discípulos que se afogavam no mar tempestuoso. Todos nós devemos acreditar nele. Cristo é o nosso portador do fardo nosso. Ele vai levar isto. Não há em nossa vida nenhum capítulo demasiado obscuro para que possa ler. Perplexidade alguma por demais intrincada para que a possa resolver. Nenhuma calamidade poderá sobreviver ao mais humilde de seus filhos. Ansiedade alguma que lhe acossar a alma. Nenhuma alegria possuí-lo. Nenhuma prece sincera escapar-lhe dos lábios, sem que lhes atraia o imediato interesse. As relações entre Deus e cada alma são tão particulares e íntimas como se não existisse nenhuma outra alma por quem ele houvesse dado seu bem-amado Filho. Queridos, creia, não tenha temor, não tenha medo, não tenha receio. Confie. Jesus, o nosso amado Salvador, está disposto a te ajudar, a nos ajudar. Só confie. Neste dia, confie. Que o Senhor nos abençoe, nos dê a sua graça e nos ajude a entender verdadeiramente a palavra dele. Não temas, eu sou contigo. Amém. Amém, Amém. Senhor.